Olá, bem-vindo às nossas mensagens voltadas para o treinamento da liderança. E hoje o tema é características inequívocas da liderança de Davi. E o texto bíblico que nós iremos ler está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 37, que diz: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Queridos, Davi foi um líder extraordinário, com qualidades que o fizeram destacar-se. Estudar essas características de Davi pode nos guiar a uma liderança eficaz, baseada em princípios espirituais sólidos. E como podemos nos aprofundar nesse assunto? Primeiro, temos que observar a coragem de Davi. Então entenda que desde jovem, Davi demonstrou uma coragem extraordinária, enfrentando desafios que pareciam muito maiores que ele, como o gigante Golias. Sua confiança em Deus o fez ver além das limitações humanas e acreditar que, com o Senhor ao seu lado, qualquer obstáculo poderia ser superado. Na visão celular, a coragem é uma qualidade essencial para quem deseja liderar e discipular. É preciso enfrentar não apenas gigantes externos, como as dificuldades e resistências do mundo, mas também os gigantes internos, como o medo e as dúvidas. Um líder com a coragem de Davi inspira sua célula e encoraja seus discípulos a avançarem com fé, sem recuar diante das adversidades. Então essa coragem não vem da força própria, mas de uma confiança inabalável de que Deus capacita aqueles que são chamados para o seu propósito. Segunda característica importante que podemos observar em Davi: dependência de Deus. Davi era um exemplo claro de alguém que cultivava uma profunda dependência de Deus, buscando sua direção em cada decisão. Seja em momentos de paz ou de guerra, antes de agir, ele se colocava em oração e esperava a orientação divina, demonstrando que sua confiança estava em Deus e não em sua própria habilidade ou experiência. Líderes precisam ter essa mesma postura nas células. Essa dependência é essencial para uma liderança eficaz e para um discipulado que realmente dê certo. Um líder que depende de Deus reconhece que suas forças e sabedoria humana são limitadas e, por isso, ele se submete às suas escolhas e os caminhos que ele possui à vontade de Deus. Essa postura de humildade e entrega inspira os discípulos a também buscarem essa relação íntima e constante com o Senhor, entendendo que, para que a célula prospere, para que vidas sejam verdadeiramente transformadas, é indispensável que tudo seja feito debaixo da direção de Deus. Terceira característica inquestionável da liderança de Davi era a sua capacidade de ouvir. Davi demonstrava uma grande disposição para ouvir tanto a voz de Deus quanto os conselhos de profetas e líderes ao seu redor. Mesmo sendo rei, ele não se fechava em sua própria opinião, mas mantinha um coração humilde e receptivo, reconhecendo o valor da sabedoria e da correção que vinha dos outros servos de Deus. Essa capacidade de ouvir é fundamental para o desenvolvimento de um líder de célula eficaz. Um líder que está disposto a ouvir conselhos e aceitar correções mostra maturidade espiritual e um compromisso com o crescimento pessoal e ministerial. Essa abertura à orientação é crucial no discipulado, pois ele modela para os discípulos uma atitude de humildade e aprendizado que precisa ser contínua na vida do líder. A questão é que, quando o líder escuta, ele reconhece que Deus também fala através de pessoas ao seu redor, fortalecendo a unidade e a confiança no grupo. Assim, a célula cresce em um ambiente onde o diálogo é valorizado e
todos sentem-se encorajados a compartilhar e a aprender uns com os outros de forma respeitosa e edificante. Quarto, humildade e arrependimento. Davi ele foi um exemplo de humildade e arrependimento sincero, especialmente quando confrontado com seus erros, como foi no episódio do seu pecado com Betseba. Mesmo sendo rei, ele não escondeu e nem justificou suas falhas. Ao contrário, ele se prostrou diante de Deus, reconhecendo sua transgressão e buscando perdão. Esse coração quebrantado e disposto a reconhecer os seus erros, ele é um aspecto fundamental para a liderança cristã e para o discipulado na visão celular. Um líder que demonstra humildade e arrependimento cria um ambiente de autenticidade e transparência, mostrando que, mesmo no papel de liderança, todos somos dependentes da graça de Deus. Quando um líder reconhece seus erros, ele ensina seus discípulos a buscarem essa mesma postura diante de Deus e da célula, criando um espaço onde o crescimento pessoal é valorizado e a vulnerabilidade é respeitada. O arrependimento verdadeiro permite corrigir a rota, restabelecendo a comunhão com Deus e inspirando os discípulos a viverem uma vida de integridade e renovação constante, com humildade e sinceridade. Quinto e último, visão de longo prazo. Davi ele possuía uma visão que transcendeu seu próprio reinado, preparando cuidadosamente o caminho para o seu filho Salomão e para a construção do templo de Deus em Jerusalém. Ele investiu em algo que ele próprio não veria concluído, demonstrando um compromisso com o propósito de Deus que ia muito além de sua própria vida. Nessa visão, essa perspectiva de longo prazo é fundamental, pois um líder comprometido com o reino de Deus deve pensar não apenas no impacto imediato, mas também no legado espiritual que deixará para as gerações futuras. Um líder com visão de longo prazo, ele se dedica a formar discípulos que também se tornarão líderes, assegurando que a célula continue frutífera e multiplicadora. Esse foco nas gerações futuras inspira os discípulos a olharem além de suas necessidades atuais, abraçando um propósito maior que pode impactar muitas vidas. Ao investir no desenvolvimento espiritual, na capacitação e na maturidade dos membros da célula, o líder constrói uma base sólida para o crescimento e a continuidade da obra. Essa visão, ela gera frutos duradouros e assegura que o trabalho não se esgote com uma única geração, mas prospere em uma multiplicação constante para a glória de Deus. E para concluir, as características de liderança de Davi mostram que coragem, dependência de Deus, humildade e visão são indispensáveis. Que possamos nos inspirar nesses exemplos para liderar de forma eficaz e fiel.